Aproveito que vocês estão de pé. Vamos fazer a leitura lá no tema da noite. O livro de João, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso 19, enquanto você localiza. Agradeço pela oportunidade, desde já, de estar aqui com os irmãos, pela confiança do altar. Bispo, pastor, é muito bom estar aqui com vocês. Pela segunda vez, a primeira eu tive só com as meninas da dança, né, no workshop. E agora nós estamos aqui. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E quando eu olhei o fly, eu fiquei muito feliz quando eu vi a missionária, que ela ministrou ontem, né? Eu fiquei muito feliz, eu vou contar para vocês o porquê. Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 19. Que diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado antes de você sentar. Fala assim para ela, entender o texto? É noite de adoração. Agora você fala assim, e o texto disse que a adoração é ao Pai. E tem o detalhe, fala assim, irmão, tem um detalhe. É em espírito e em verdade. A igreja está no espírito. A igreja trouxe a adoração na verdade, porque é em espírito e em verdade. Eu vou te dar 30 segundos para movimentar a igreja em adoração. Eu te dou 30 segundos para chamar a atenção do céu. Eu não sei como é que você chegou aqui. Fato é que você chegou. Então entrega a adoração que é devida, o louvor que é devido. Entrega, irmão, entrega. Pai, te entregamos o louvor, te entregamos a adoração, Pai. Este momento é teu, a palavra é tua. Faz o teu querer. Nos rendemos aos teus pés. Que toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração sejam dados ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar funcionando aí, igreja. Aleluia! Eu sou missionária Priscila. Estou acompanhada da minha família, minhas 3 filhas. Não parece, né? Mas eu tenho 3. A Laura, a Cecília de 7, a Mel de 12, a Júlia de 13. Estou com meu esposo ali, presbítero Robson. E é uma honra para a nossa casa estar servindo esta casa nesta noite. Nós somos de Planaltina, Goiás, da AD Ressurreição. E lá nós trabalhamos com mulheres. Há 4 anos temos um trabalho com mulheres. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. A gente de vez em quando está na congregação de vocês lá. Temos alguns amigos ali. E é muito bom estar com vocês aqui nessa noite. E eu falei para vocês que eu fiquei muito feliz quando eu vi a missionária Lindalga no cartaz. Vou te falar por quê. Há 17 anos atrás... É bom aí que as meninas escutam isso. Há 17 anos atrás, eu tinha 17 anos. E eu participei de um congresso
E a missionária Lindaura era uma das primeiras pregadoras de referência da minha vida, há 17 anos atrás. E aí eu lembro que o Senhor usou ela para entregar um recado para mim, porque Deus ainda usa os seus vasos em profecia, eu creio. E ela falou comigo, né? Eu estava perguntando para Deus. Tentava cantar, ia lá, participava do ministério de dança, mas eu estava, Senhor, para quê? O porquê? Qual é o meu propósito? E uma menina ainda de franjinha, eu lembro como se fosse hoje, e a missionária falou para mim que eu seria missionária assim como ela, e que nós ainda dividiríamos altares, 17 anos atrás. Aí quando a Alana me mandou a arte, nem prestei atenção, mas quando eu fui lá consultar a arte para ver o tema, aí meu Deus, eu viajei 17 anos no tempo. E aí amanhã eu vou mandar mensagem para a missionária Lindaura para poder estar falando. Há 17 anos a senhora ministrou. E de fato dividimos altares para a glória de Deus. Porque Deus ainda fala. E eu amo esse texto. Eu amo o Evangelho de João, é o Evangelho que eu mais amo. E João capítulo de número 4 é um capítulo que eu amo muito. O meu próximo livro vai ser sobre a samaritana. E esse texto é um texto que me chama muita atenção. Então eu convido a você a abrir o seu coração, a abrir a sua mente. E permita que passeamos neste texto nessa noite. Amém, igreja? Nós vimos que o tema dessa noite é de volta à essência da adoração. De fato, nós precisamos, no mundo de hoje, estarmos fazendo essa reflexão e retornarmos à essência da adoração. Por quê? Porque fato é que seja pregando, que seja cantando, intercedendo, que seja tocando, que seja dançando, que seja ministrando, aonde quer que o Senhor te chamou. Todos nós somos chamados à adoração. Porque o Senhor nos fez adoradores e o Senhor nos fez adoradoras, de maneira que a nossa adoração está pautada em adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E no início do capítulo, se você prestar atenção, você vai ver que está rolando um clima de competição. O início do capítulo de número 4, ele vai dizer para a gente que Jesus pretende sair da Judeia e voltar para Galileia. Sabe por quê? Porque o pessoal está fofocando, o pessoal está falando, ele está batizando mais do que João, do que os discípulos de João. Está tendo mais batismo de um lado do que do outro. E aí eu já começo a entregar para você nessa noite. Jesus se ausenta de ambiente de competição. Jesus se ausenta do ambiente de competição. Sabe por quê? Porque o ambiente de competição, ele anula a adoração. Vocês viram quantos ministérios se apresentaram? Cada um apresentou de uma forma, cada um dançou de uma forma, cada um entregou a sua adoração e o nome do Senhor é glorificado. Não precisa ter competição, não precisa saber quem dança mais, quem dança menos, quem tem mais técnica, quem tem menos técnica. Fato é que o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, se o nome do Senhor está sendo glorificado, a adoração está sendo recebida. Ambiente de competição anula a adoração. Nós não estamos aqui para competirmos uns com os outros. Nós estamos aqui para adorarmos aquele que é digno de todo louvor e de toda a adoração. E eu aprendo isso lá com Isabel. Quando Isabel, já avançada na caminhada, mais experiente, já de idade, mas Maria chega na casa dela, Isabel não tem problema com isso. Sabe o que Isabel fala para Maria? Bendita és tu, e bendito é o fruto do teu ventre.
Isabel olha para Maria e fala: que honra minha receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Isabel está gerando, Maria também está gerando. O fruto do ventre de Maria é maior do que o fruto do ventre de Isabel. Só que Isabel não está preocupada com isso. Isabel não é mulher de competir. Isabel é mulher que gera e que quando olha outra gerando, celebra o que a outra gera também. Você entende? Você entende? Porque quando a gente está no lugar de adoração, não tem espaço para competição. E você sabe que a história conta que judeu e samaritano não se dava, que judeu e samaritano tinham uma guerra étnica, uma guerra cultural, religiosa, um contexto que os fazia como rivais. De maneira que o judeu não passava por Samaria, ele se permitia dar uma volta, gastar mais dias de viagem, mas não adentrar Samaria. Judeu não queria entrar em Samaria, judeu não queria passar por Samaria. Mas Jesus, como ele veio quebrar todo o protocolo, o texto vai dizer: é necessário passar por Samaria, porque Jesus vai passar por lugares que ninguém mais quer passar. Porque Jesus vai acessar pessoas que ninguém mais quer acessar. Porque Jesus vai quebrar alguns protocolos para mostrar que Ele veio absolutamente por todos. A gente vem bonito, né, para a igreja? Veste a roupa de ver Deus. Eu tenho uma amiga assim que fala: vestir a roupa de ver Deus. Faz o penteado, né? As meninas aí colocaram um laço. Tem umas mais ousadas aí que colocam um salto 15. Ô, irmã, glória a Deus. Umas fazem a finalização, outras fazem a chapinha. Os irmãos vêm todos arrumados e a gente vem para o ambiente de adoração, porque Jesus entregou a vida dele por nós. Mas, mesmo aqueles que não estão nesse ambiente, pessoas que estão agora se perdendo, se drogando, vendendo o seu corpo, Jesus também veio para eles. Jesus acessa esta congregação no dia de hoje, mas se Jesus quiser, Ele também acessa outros lugares no dia de hoje, porque Ele veio para todos. Jesus não faz acepção de pessoas, não tem exclusividade no reino, não cabe estrelismo no reino, porque Ele veio para todos. E o texto diz que Ele é em todos e por todos e com todos. Jesus não tem filhos preferidos, mas é claro que existem aqueles que preferem mais a Ele. Aí com esses o negócio é diferente. Não é porque Deus tem filho preferido, mas é porque tem filho que prefere mais a Deus. Então Jesus vai acessar Samaria. Repita comigo: Jesus vai acessar Samaria. Sabe aqueles lugares que a gente evita? Jesus vai acessar. Sabe quando a gente está vivendo em constante, porque nós estamos vivendo em constante processo de conversão. Eu sou nascida no Evangelho, 34 anos no Evangelho. Só que eu estou em constante processo de conversão, porque a oração, o lugar de oração, vive me mostrando áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Mas tem hora que a gente não quer tocar em alguns lugares. Alguns pontos são frágeis demais para nós. A gente não quer. Só que nessa noite, Jesus, Ele está aqui e Ele está perguntando para você: qual é a Samaria que você quer que Ele passe? Porque Ele acessa todo e qualquer lugar, se assim você permitir. A sua Samaria é seu emocional? Jesus quer passar por Samaria nessa noite. A sua Samaria é uma prisão emocional? Jesus quer acessar a sua Samaria nessa noite. É uma prisão psicológica? Ele quer acessar a sua Samaria, porque não tem lugar inacessível para Ele.
Quando chega lá em Samaria, Jesus encosta no poço de Jacó. E eu imagino a cena, porque eu sou daquelas que lê o texto, eu fico imaginando eu lá dentro do texto. Jesus, a fonte, encostado no poço. Poço de Jacó. Está dando meio-dia, sol quente no deserto. Sol a pino. E está vindo quem? Uma mulher samaritana. Mas Jesus sabia daquele momento. O Senhor sabia o que fez ele sair da Judeia e que estava conduzindo ele para a Galileia e o encontro que ele teria no meio do caminho com aquela mulher. Jesus sabia. E o interessante aqui é que o texto não diz o nome da mulher, mas conta a história dela. E se você pesquisar, é o maior diálogo entre alguém e Jesus, descrito no livro sagrado. O maior diálogo é João capítulo 4, Jesus e a samaritana. Eu não sei o nome dela, mas eu conheço e te conto a história dela. Por que isso é forte, Priscila? Porque eu creio que podem até não dizer o seu nome, mas a sua história ainda vai ser mencionada. Isso é para quem crer. Podem não citar o seu nome, mas ainda dirão sobre a sua história. Podem não citar o seu nome, mas ainda contarão sobre você. Aquela que teve um encontro verdadeiro com a fonte, que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aí a mulher samaritana está vindo. Está vindo meio-dia porque provavelmente ela não quer ter acesso a ninguém. Está vindo meio-dia porque ninguém vai no poço meio-dia. Ou vai de manhã, ou vai no entardecer, vai quando o sol está frio. Estou falando de uma época que não era ligar a torneirinha e sair água. Não, estou falando de uma época que quem queria água, pegava o seu cântaro, caminhava no poço, lançava a corda, subia o balde, enchia o cântaro, carregava o cântaro cheio e voltava para casa. É dessa época que eu estou falando. E aquela mulher tinha necessidade fundamental, água. Todos nós precisamos de água. Todos nós necessitamos de água. Aquela mulher está indo buscar o que é essencial para ela. Não é o que é supérfluo. Não é o que é banal. Não, ela está buscando o que é essencial para ela. Um dia comum como o outro. Aquela mulher sempre fazia aquele trajeto, sempre ia buscar água. Ela precisava fazer, era a rotina dela. E eu amo o fato de Jesus nos encontrar no meio dos nossos dias comuns. Lembra de Moisés? Ia apacentar a ovelha do sogro como ele sempre fazia. Só que no meio desses dias tem uma sarça que está se ardendo em fogo, mas que não é consumida. E da sarça sai uma voz e começa a chamar o nome dele. Lembra de Jael? Está na tenda como ela sempre estava. Mas naquele dia chega Cícera e a oportunidade de ela eliminar o inimigo do povo de Deus. Você está entendendo? Deus nos encontra em dias comuns e torna aquele dia extraordinário. Cadê as donas de casa aí? Quantas vezes a gente não vai lavar a louça e coloca um hino lá, não é, irmã? Uma pregação lá. E daqui a pouco o prato está voando, porque Jesus encheu aquela cozinha. Quantas vezes a gente está no carro, está dirigindo. Teve um dia que eu estava dando uns murros assim no volante. Eu olhei para o lado assim, o povo estava olhando. Mas eles não sabiam que Deus encheu o meu carro. Deus nos encontra em dias comuns e torna aqueles dias extraordinários.
Mal sabia a samaritana que aquele dia seria um dia extraordinário. Quando Jesus chega, quando a samaritana chega, Jesus inicia o diálogo. Ela é uma mulher samaritana. Ela via pelas vestes de Jesus que Jesus era judeu. Ela jamais iria iniciar aquele diálogo. Então Jesus inicia. E Jesus já chega falando bem assim: dai-me de beber. Aquela mulher foi pegar água para quem? Para ela. Aquela mulher ia levar água para onde? Para a casa dela. E Jesus chega pedindo o quê? A água que ela precisava, que ela ia levar para casa. Jesus já chega pedindo: dai-me de beber. Priscila, o que é isso? Adoração. O que é isso, igreja? O que é isso, igreja? Porque adoração é entrega. Estão pregando o evangelho de adoração, que você vai adorar para receber. Mas hoje eu quero te convidar a voltar à essência da adoração. E a essência da adoração não é adorar para receber. A essência da adoração é entregar em adoração. Porque voltar à essência da adoração é eu entender que eu vou entregar, que eu vou devolver, que eu vou depositar. Essa é a essência da adoração. Entregar o quê? Entregar meu coração, entregar o meu tempo, entregar a minha consciência, entregar a minha dança, entregar o meu louvor, entregar a minha oferta, entregar o meu propósito, entregar o meu voto, me entregar. Entende? Aí aqui você vai ver Jesus resgatando a adoradora. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de pensar que Jesus quer o que a gente sabe fazer. Mas uma chave tem mudado aqui. Jesus, antes do que você sabe fazer, Jesus quer você. Entendeu? Jesus, meninas, não quer só os seus passos, suas técnicas, seu uniforme bonito, seu penteado. Jesus não quer só o seu ensaio. Jesus, Ele quer você. Antes do baterista, dos batuques lá da bateria, Jesus quer o baterista. Antes do hino, Jesus quer o cantor. Está entendendo? Jesus quer você. Voltar à essência da adoração é eu entender: Jesus, Ele me quer. Lembra de Abraão? Deus fala para Abraão entregar Isaac. Pensa aqui comigo. Abraão subir no monte com Isaac de um lado. Eu já consigo imaginar do outro lado Deus mandando o cordeiro subir. Aqui, ó. Abraão e Isaac subindo no monte. Do outro lado, Abraão nem está vendo, mas o cordeiro também já está subindo o monte. Por que, Priscila? Deus nunca quis Isaac, Deus queria Abraão de volta. A gente tem a mania de falar assim: Ana queria um filho, Deus queria um profeta, casou tudo. Sabe o que Deus falou para mim? Não é bem assim não, Priscila. Deus, então o que o Senhor queria? Eu queria Ana. Ana quis um filho tantos anos, mas o dia que Ana se entregou e entregou o que ela queria para Deus, aí Deus falou: agora você pode receber. Porque Deus não queria Samuel, Deus queria Ana de volta. Ei, adorador, Deus quer você. Ei, adoradora, Deus quer você. Ei, igreja, Deus te quer. Deus te quer. Deus te quer. Deus te quer. É por isso que
que vão dizer: Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, eu operei milagre no teu nome, fiz sinais no teu nome, eu enchi igrejas no teu nome, Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome. E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque fez tanta coisa no nome dele, mas se esqueceu de se devolver para ele. E de por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Mas antes disso, o texto diz bem assim, vinde a mim. Todos estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Ei, nessa noite, a palavra é muito simples. Ele não quer só adoração, ele quer o adorador. A palavra é muito simples. Ele não quer só adoração, ele quer adoradora. Ele quer você. Dai-me de beber. Aquela mulher volta o olhar dela para Jesus. Como é que você fala comigo? Você é judeu, eu sou mulher samaritana. Como é que você está falando comigo? Como é que você está pedindo? Jesus olha para ela e fala: se você soubesse. Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem é que está te pedindo, você que me pediria. Você que me pediria da água da vida. Aí ela olha assim: uai, cadê sua corda? Cadê seu cântaro? Cadê seu balde? Ela está olhando para o que é terreno. E Jesus está tentando levar para ela para o que é celestial. Ela está olhando para ausências da terra, mas a água que Jesus está propondo que vai ser servida naquele banquete de meio-dia, no sol quente do deserto, não é a água do poço de Jacó, é a água que corre da fonte da vida. A mulher está perdida, porque ele não tem corda, porque ele não tem cântaro, porque ele não tem acesso ao poço, aparentemente, mas aí ele está convidando ela para olhar para aquilo que não é terrestre, para aquilo que não é natural. Ei mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, você que me pediria, e eu que te daria da água da vida. Você é maior do que Jacó, que fez esse poço, que bebeu dessa água, que deu para os filhos deles beber, que os servos dele beberam, que os animais dele beberam. Sabe por quê? Muitas vezes nós ficamos igual a mulher samaritana. Estamos olhando para o terreno. O dinheiro não dá. A conta não fecha. Esse menino nunca vai se converter. O coração dessa menina está distante demais. Não tem jeito. A gente está olhando para o terreno. A gente está com o olho na terra. A gente está olhando por aqui, o que os nossos olhos acessam. Não é possível, não consigo, não tenho provisão, não acesso o coração, não tenho condição, não dá. Olha só, a promessa não combina com o que eu estou vivendo agora. Eu estou só condicionado ao que os meus olhos terrestres estão vendo. Mas nessa noite o Senhor quer ampliar a sua visão, quer tirar tudo que está atrapalhando você de ver, não o que está disponível aos olhos terrestres, mas Ele te convida a ver com os olhos espirituais. E Ele diz: igreja, olha a fonte. Quem bebe da água do poço de Jacó
Daqui a pouquinho tem sede de novo. Volta para o poço de novo. Tem que encher o cântaro de novo. Mas quem bebe da fonte, que é Cristo, nele vai se fazer uma fonte que joga água para a vida eterna. Tira o olho do poço. Volta a olhar para a fonte. Tira o olho do poço. Volta o olho para a fonte. Quando que a minha adoração é recebida? Quando eu não estou olhando para o poço. Quando eu estou olhando para a fonte. Entende? A proposta foi boa. Se você beber da água que eu te dou, você não vai ter mais sede. Então ela disse: claro que eu quero essa água. Me dá dessa água, porque aí amanhã eu não tenho que voltar aqui. Ela se interessou. Jesus falou: perfeito. Vai lá e chama o teu marido. Tu acha que para acessar a fonte, ele não vai tocar nos lugares sensíveis? É claro que ele vai tocar. Sabe aquela área sensível? É claro que ele vai tocar. Mas não se preocupa não, porque quando ele toca, ele já vem com a cura. Quando ele acessa, ele já vem com a cura. Porque ela falou bem assim: tem marido não? Claro. Jesus fala para ela: disseste a verdade. Porque cinco marido tivestes. E esse que você está, ele não é seu. Gente, se no mundo moderno como hoje, uma mulher que está no sexto homem, já não tem a fama muito boa, imagine no Oriente, pastor, e naquela época. É por isso que ela foi no poço meio-dia, que as vizinhas não iam meio-dia. Então ninguém ia atravessar para o outro lado da pista quando ela passasse. É por isso que ela foi naquele horário. Porque ela não queria contato visual, ela não queria convívio social. Mas Jesus marcou um encontro com aquela mulher naquele poço, naquele dia. E ele vai tocar em temas sensíveis, sim. Porque ele vai restaurar a adoradora. Ele vai restaurar o adorador. Ele vai te trazer de volta a essência da adoração. Aí Jesus fala para ela: 5 você teve, e esse que está com você não é seu. Matemática simples: 5 mais 1, 6. Priscila, 6 homens, 6 homens. E eu ainda consigo imaginar, gente, assim, Jesus falando: ó, o primeiro foi esse fulano de tal, fez isso, o segundo, assim, o terceiro, eu consigo imaginar Jesus desvendando tudo ali para ela, tudo. Mas não tem problema se foram 6, porque ela está diante do 7º, e o 7º é perfeito. O 7º homem que aparece na vida dela vai curar a ferida do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, e vai entregar uma vida nova. Qual é o caos que você viveu? Quais são os abusos que você viveu? Quais são as histórias tristes que você passou? Ah, Priscila, foi isso. Não me importo, sabe por quê? Quando você se encontra com a fonte que é Cristo, é suficiente para trazer restauração para toda a sua história.
Poderiam ser 20, 30. Cristo é suficiente. Poderia ter sido uma história terrível. Cristo é suficiente. Poderia ter feito coisas terríveis por muito tempo. Cristo agora chegou e Cristo é suficiente. Poderia ter sacaneado demais, não importa, porque agora Cristo chegou e Cristo é suficiente. Sabe o que eu amo no sangue de Jesus? É que não teve pecado, não tem pecado e nem haverá pecado. Que o sangue de Jesus Cristo não seja suficiente para trazer redenção e justificação. Entendeu? Aí aqui nós temos. Ela vira para ele e fala: eu sei que você é profeta. Eu sei que você é profeta. Aí aqui é a parte principal. Porque ela está diante do profeta, que ela pensa que é apenas um profeta. Ela está diante do sobrenatural. E sabe como é que ela se comporta? Eu estou falando para você, uma mulher humilhada, uma mulher desgastada, uma mulher que não chegava convite de casamento, não chegava convite para o chá de panela, que as amigas não iam, que ela nem tinha mais amiga, uma mulher que tinha moral duvidosa, uma mulher que as pessoas evitavam. Essa mulher que eu estou falando, essa mulher, quando ela está diante do que é sobrenatural, sabe o que ela fala? Aonde eu vou adorar? Sabe por quê? Vou te explicar. No monte, Deus não recebe. E no templo, ela não pode entrar. Ela é uma mulher samaritana. E diante do sobrenatural, ela não pede casa, ela não pede carro, ela não pede um marido estável, ela nem pede cura emocional. Diante do sobrenatural, aquela mulher tem uma limitação espiritual. E é isso que ela pergunta. Tá bom, vejo que é profeta, então me diga, aonde é que eu vou adorar? Porque no monte, vocês dizem que Deus não recebe, mas no templo, eu não posso entrar. Aonde é que eu vou adorar? E isso faz toda a diferença, igreja. Porque diante do sobrenatural, o que a gente faz? Como é que a gente se comporta? A samaritana diante do sobrenatural, ela só está preocupada em adorar. Diante do sobrenatural, ela quer resolver um problema espiritual. Me diz aí aonde é que eu posso adorar então. Essa é a única preocupação daquela mulher. Aí o texto vai dizer bem assim, que Jesus vai falar: ei mulher, não é onde, é quem. Não é onde, é quem, igreja. Eis que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é onde, é quem. Não é onde, é como. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque é a estes que o Pai procura. Mas ela não entendeu ainda.
ela vira para Jesus e fala: o Messias vai vir. Quando o Messias vir, ele vai resolver tudo isso aí. Aí Jesus fala para ela claramente: eu o sou. E aqui eu tive um tete a tete com Deus. Porque eu perguntei para Deus, sabe? Por que o Senhor não se revelou assim claramente para os seus discípulos? Por que não se revelou claramente para os mais íntimos, Pedro, Tiago e João? Por que essa revelação não foi tão clara no Sermão do Monte? Por que isso não aconteceu em outros momentos, uma plateia maior? Por que o Senhor se declarou tão claramente para uma plateia de uma mulher no poço e uma mulher samaritana? Aí Deus falou assim: Priscila, continua lendo. O que acontece depois disso? Discípulos chegam, porque os discípulos tinham entrado em Sicá para comprar comida. Os discípulos estão vindo com pão, com a comida. Quando os discípulos vêm chegando, a mulher larga o cântaro e está indo o quê? Embora. Estou entendendo nada, Deus. Ela está indo embora. Continua lendo o texto, Priscila. Aí tu vai ver o seguinte: 12 homens entram em Sicá, tira o pão que precisa e não traz uma pessoa para Jesus. Não fala de Jesus para ninguém. Agora, uma samaritana, uma mulher de moral duvidosa, uma mulher que ninguém mandava convite, mandava um WhatsApp, chamava ela para ir em casa, que teve um encontro, alguns minutos, num poço com Jesus. Ela foi buscar o que para ela, gente? Água. Mas ela voltou com água? Não. Ela esqueceu da água, ela esqueceu do cântaro e ela está voltando para onde? Para a cidade. E o que ela faz quando ela chega na cidade? Vinde, vede, será esse o Messias? 12 homens entram em Sicá, tira de Sicá o que precisa e não traz ninguém para Jesus. Uma mulher samaritana volta para a cidade e começa: vinde, vede, será esse o Messias? Aí ela vai andando pela rua da cidade: vinde, vede, será esse o Messias? Bastou um encontro dela com a fonte e ela não é mais a mesma. Vinde, vede. Ele está lá fora: vinde, vede o Messias, vamos ver. Ele me falou tudo, ele falou tudo da minha vida. Vinde, vede. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Vinde, vede, será esse o Messias? Ei, ninguém vai acreditar em você. Vinde, vede. E ela sai gritando pela cidade: vinde, vede. Ela sai espalhando a boa notícia pela cidade: vinde, vede. Ela não está preocupada com quem vai ouvir, ela não está preocupada com quem vai acreditar, ela não está preocupada se vai ter crédito. Sabe o que ela está querendo? Anunciar o Cristo que ela acabou de conhecer. Ela só quer anunciar o Cristo que ela acabou de conhecer. Sabe o que o texto diz? Que é a cidade toda. O texto diz que a cidade toda foi lá para fora, para a porta da cidade, ver esse homem que aquela mulher estava anunciando. A sua dança tem que anunciar o Messias.
As pessoas têm que vir para cá, porque a sua dança tem que ser profética, tem que anunciar o Messias. O seu dançar precisa anunciar Ele, a glória dEle, a boa notícia a respeito dEle. O meu louvor tem que anunciar Ele. O meu compor tem que anunciar Ele. A minha ministração tem que anunciar Ele. Qual é o maior pregador que há na Escritura? Ao meu ver, é João Batista, o pregador de um só sermão. E o sermão dele, sabe qual era? Sabe qual era o sermão dele? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. No outro dia, João estava lá de novo no deserto. Multidão ia no deserto. Qual é o sermão de hoje, João? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. No outro dia o culto começa. João, qual é o sermão de hoje? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. 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 Entendeu? Vinde, vede. Aí o povo foi. O povo foi pela palavra da mulher, mas o povo ficou pela palavra de Jesus. A gente traz as pessoas vêm pela palavra que nós falamos, mas elas vão ficar pela palavra que é ministrada da parte de Deus. A minha dança, ela tem que atrair, vinde, vede o Messias, mas eles vão ficar por causa da palavra dele. Aí as pessoas viraram, pediram para Jesus ficar ali. Jesus ficou 2 dias naquele lugar. E o texto diz que as pessoas viravam para a samaritana: ó, no começo a gente veio, porque você falou, mas agora a gente fica por causa das palavras dele. Entendeu? Levante as suas mãos aos céus. Vocês estão terminando uma festa de louvor e adoração. Vocês estão terminando uma festa de louvor e adoração.